As informações do Galo, que joga na terça-feira, o jogo é contra o São Paulo no Morumbi, adversário direto, hein? Pedro Abílio e Giovana Pires e as notícias do Atlético. Boa tarde! Boa tarde para você também, Dimara. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC especial de sábado. Vamos recapitular a semana do Atlético, né? Na segunda-feira, o Galo enfrentou o Fortaleza lá na Arena Castelão, empatou em 0-0 e foi aquele jogo, né? Que o Atlético foi muito superior, finalizou e teve até mais escanteios, né? A Dimara gosta muito de falar sobre isso. O técnico Cuca destacou bastante esses escanteios que o Atlético teve, 11-2 do Fortaleza. Virou assunto, viu? Foi falado isso durante a semana inteira. Só que aí, na quinta-feira, o Atlético conseguiu vencer o Juventude por 1-0. Também foi superior em número de finalizações, teve mais posse de bola. Só que aí, nos escanteios, o Atlético acabou tendo menos, viu? Foram 3-4 do Juventude. E aí, tô aqui com o Pedro Abílio, que também vai fazer essa análise, né? Sobre essa semana do Atlético. No fim das contas, o Galo somou 4 pontos. Um jogo fora de casa, um jogo em casa. O que você achou disso tudo, dessa semana do Atlético na reta final do Campeonato Brasileiro? Pedro, boa tarde pra você. 4 pontos em 14 escanteios, acho que tá bom, Giovana. Boa tarde pra você também, pra Dimara, pro ouvinte do Super FC edição de sábado. Realmente a gente viu algum ponto de evolução no trabalho e principalmente uma esperança, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, com parte do primeiro tempo que o Galo fez na quinta-feira. O jogo de segunda não me agradou mais uma vez, apesar dessa situação de volume de jogo e de bons números em termos de finalização. Acredito que o Atlético ainda esteve muito aquém do que esses jogadores podem entregar, né? Do que a gente observa de potencial nesse time do Galo. O Fortaleza é uma das principais equipes do retorno do Campeonato Brasileiro, não à toa, mas deixou o Atlético jogar, né? E foi uma postura muito criticada também pelo time do Vojvoda. Diferente da quinta-feira, né? Quando o Juventude já com o iminente rebaixamento, né? A derrota acabou de fato confirmando a volta do Juventude para a Série B. Esteve postado numa postura muito mais voltada para se defender e buscar alguns contra-ataques, apesar de ter tido mais finalizações no gol que o Atlético, por exemplo, né? 4-3 nesse jogo de quinta-feira. De fato, a gente observa que o time do Cuca, ele tem momentos de altos e baixos, mas ainda há uma sensação de desestímulo, né? De que os jogadores, depois das eliminações pro Flamengo na Copa do Brasil e pro Palmeiras na Libertadores, estão com a parte psicológica ainda muito abalada e pensando muito no que vai ser o 2023, né? Afinal de contas, muitos deles ainda não sabem se vão permanecer depois de uma possível transformação em SAF, por exemplo. Enfim, as coisas começam a melhorar, mas eu acho que só vão continuar melhorando se o Galo continuar fazendo mudanças e apostando mais em modificações táticas, né? A gente viu um Atlético, por exemplo, jogando mais com a bola no chão na quinta-feira e foi bem eficiente, tio. E depois da vitória em cima do Juventude na quinta-feira, o técnico Cuca falou sobre essas mudanças que ele tem sido obrigado a fazer na equipe. A gente sente quando o jogador está no limite dele, quando o jogador está cansado. Às vezes vocês não sabem, o jogador pede para sair, né? O Jair não ia tirar, mas ele pediu para sair. O Keno estava machucado, então o Sacha saiu com dor no adutor. São coisas que de repente vocês não veem, né? A gente está ali dentro, você sente o jogador, você conhece o jogador, ele não precisa dizer para você que está cansado. Agora, para as jogadas que ele faz, o erro, o outro, você sente que é a hora de mexer. E é por isso que eu geralmente mexo, faço 5 trocas. É raro o tempo que eu não faço, e por isso eu acho que a gente tem tido poucas lesões musculares, né? As lesões que a gente tem ali é apenas o Hulk, que é muscular, o Igor é articular, o Arana também é articular, por a gente ter dosado e feito as trocas. Eu gostaria sim de ter um jogo tranquilo, que tivesse sem desgaste, de eu não precisar mexer no time. Seria bom também, vamos ver se acontece até o final do ano isso. O Cuca também falou sobre a sequência que o Atlético vai ter nessa reta final de Campeonato Brasileiro, em que o Galo briga por uma vaga na Libertadores. Os números nunca são exatos, né? Mas você tem parâmetros. Então, quando você analisa o campeonato, você tem que buscar 3, 4, 5 campeonatos atrás, quantos pontos tiveram os 6 primeiros, qual é que é a pontuação que você tem que ter. Então, em cima disso, ele vai dar 58, 59, 60, 57, nessa faixa aí. Depende do que acontecer. Nós hoje temos 51 junto com o Atlético Paranaense e o Fortaleza tem 48 junto com o São Paulo, com os mesmos, São Paulo 50, né? E o Fortaleza 48, o América 46, são essas, e mais o Botafogo, que também está na briga.
mais um confronto direto com a gente que também tem chances, né? Eu acho que são essas equipes aí, essas 5 equipes aí que lutam aí por 3 vagas. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, então, na terça-feira, o Atlético enfrenta o São Paulo às 9h30 da noite no Morumbi. A expectativa do Galo é conseguir ultrapassar o Atlético Paranaense, que está em 6º na tabela, enquanto o Galo aparece em 7º. Pedro, também quero saber de você qual que é a sua observação em relação a esse jogo contra o São Paulo, que é uma briga direta, né? Um confronto direto ali na parte de cima da tabela. E até alguns jogos atrás não parecia ser, né, Gil? Porque o São Paulo estava tão focado na Sul-Americana, na reta final do torneio continental, que praticamente largou de mão o Campeonato Brasileiro, né? Tava até próximo do Z4, mas conseguiu uma boa sequência, né? O São Paulo vem evoluindo no seu futebol e apostando naquele time que começou o ano. Acho que o Rogério Ceni ainda não tem garantida a sua permanência pro ano que vem, mas ele se entrega muito em todos os trabalhos, né? Foi assim no Cruzeiro, foi assim no Fortaleza e tem sido assim na equipe do São Paulo. O Flamengo não deixaram ele se entregar muito, né? Mas é um treinador que, pela sua ligação forte com o Tricolor, ele não vai deixar a peteca cair nessa reta final, não, e vai tentar trazer de volta o São Paulo para uma disputa de Libertadores. No dia 1º de outubro, o São Paulo perde a decisão da Sul-Americana pro Independente Del Valle. Aí a sequência mostra, né? De lá pra cá, esse Campeonato Brasileiro, aliás, 6 jogos de Campeonato Brasileiro, e o São Paulo fez 4 vitórias com um empate e uma derrota. São 3 vitórias seguidas agora, né? Contra Coritiba e a última de quinta-feira contra o Atlético Goianiense em casa, 2-1, e também venceu antes o Juventude fora de casa. Tem uma questão, Gil, Dimar, ouvintes, que o São Paulo tá enfrentando, né? Que é um receio da sua torcida. O São Paulo teve no jogo contra o Atlético Goianiense 17 mil torcedores no estádio. E numa situação até semelhante, né? A gente pode comparar, o Galo teve 18 mil na quinta-feira contra o Juventude. Eu acho que essa fala do Rogério Ceni representa um pouco o que a gente está vendo o torcedor do Atlético expor nesse momento, que é um ressentimento. Claro que no São Paulo muito pior. O Galo teve um ano passado muito vitorioso que trouxe de volta a sua torcida com recorde de sócio-torcedor, com recorde de média de público, enfim. Mas o São Paulo já vive um jejum de longo tempo e isso, segundo o Rogério, na sua última entrevista coletiva, está causando um ressentimento na torcida. Vamos ouvir o treinador do São Paulo. Acho que há 10 anos. Acho que há 10 anos o São Paulo, em tese, tem dívida com o seu torcedor. Não é uma coisa de agora que o São Paulo está em dívida, né? Nós poderíamos ter pagado parcela dessa dívida com um título, né? Então nós não conseguimos pagar a nossa parcela, continuamos em dívida, acho que tem razão o torcedor, mas nós precisamos caminhar, não podemos parar no jogo que nós não ganhamos. Nós temos que tentar continuar conseguindo vitórias e levando o São Paulo a voltar a jogar a principal competição. Seria importante, eu acho que isso também é um orgulho para o torcedor. E depois tentar montar um time que seja competitivo para tentar trabalhar dentro dessa Copa Libertadores. Agora, são 4 jogos, são 12 pontos para disputar. Tem o Fortaleza 2 atrás, o Atlético junto com o melhor saldo. Todos, aliás, têm mais vitórias que a gente, né? O Atlético Paranaense agora acho que entra na briga, né? Com um ponto a mais. Botafogo, que vem bem, jogou um belíssimo jogo contra o Bragantino, também está ali na briga. Pode ser que tenha mais algum outro que suba, mas são esses 4, 5 times aí que vão brigar por, se existir a 7ª e a 8ª vaga, vão estar brigando. Tem chance de não estar presente na Libertadores. Então, por isso que é tão importante a presença no torcedor. A gente conta com ele na terça-feira, sabe do ressentimento, da tristeza, e que tem esse ressentimento que é completamente compreensível do torcedor. Rogério Ceni, técnico do São Paulo, dizendo então que conta com a torcida, apesar desse ressentimento, para terça-feira, jogo contra o Galo pelo Brasileirão. E falando um pouquinho sobre o time do São Paulo, Giovana, terça-feira o São Paulo pode ter o retorno do Arboleda. Ele estava para voltar contra o Atlético Goianiense, acabou não acontecendo. Zagueiro equatoriano passou por uma cirurgia no tornozelo no mês de junho e ainda não retornou. O Pablo Maia volta de suspensão, Alisson e Nicão são os aguardados aí pelo departamento médico, né? Se falamos sobre Sacha e Keno na fisioterapia no Galo, esses outros 2 jogadores são os que estão, né, em vista do São Paulo para jogar na terça-feira, porque estão afastados já há algum tempo, né? O Nicão, inclusive, com uma média de participação nos jogos muito baixa nessa temporada, porque lesões e Covid o tiraram de muitos jogos. São Paulo tem jogos difíceis nessa reta final para fechar o campeonato, já que falamos da disputa entre os dois pela vaga na Libertadores. É o Galo em casa terça, é o Fluminense fora, o Inter em casa e depois joga contra o Goiás fora de casa, Giovana.
Você falou, Pedro, sobre os desfalques do São Paulo, né, para essa partida contra o Atlético. O Galo também vai ter Nath Fernandes, que vem vindo bem, conquistando a confiança do Cuca de novo, foi titular na quinta-feira contra o Juventude, teve aquele pênalti perdido e sofreu um cartão amarelo depois, que foi o terceiro dele, ele fica de fora dessa partida. O que você acha que o Atlético pode bolar ali pro meio-campo? Será que o Zarate, que não vem bem, ganha novamente espaço no jogo contra o Juventude? Quem substituiu o Nath quando ele foi substituído foi o Caleb, mas eu não imagino, né, que ele tenha essa moral, digamos assim, para já começar a partida como titular na terça-feira, né? Eu gostaria de ver, Gil, o Atlético tentando uma alternativa na frente para movimentar mais o Pavão e o Keno. A dupla me agrada, mas o fato de o Keno usar mais a faixa esquerda do campo faz com que o Pavão perca a sua principal característica, que é muito semelhante à do Keno. Então, de repente, os dois trocando mais de posição vão favorecer um atacante de mobilidade. Aí eu utilizaria o Vargas. Eu tô falando isso porque com um trio mais móvel fica mais fácil do Atlético resolver a situação do meio-campo. O Cuca poderia, por exemplo, usar 3 volantes, né, com o Alan ficando um pouco mais livre da situação de marcação e o Jair aparecendo mais também com o Otávio segurando a onda. Só que essa eu acho que ele não vai fazer, até porque a gente não viu o Atlético jogando assim ainda, né? E ele gosta de ter sempre uma alternativa, né? Ouvimos ele falar sobre mexer no time, ele gosta de ter sempre uma alternativa para o segundo tempo, caso as coisas desandem. A mudança natural seria o Zarate, mas eu até arriscaria o Ademir, por exemplo, que fez uma função mais parecida no América no ano passado, centralizado, levando o time no contra-ataque, é um jogador rápido também, que sabe flutuar como o Nath pelos dois lados do campo, mas é mais uma alternativa que eu acho que tá mais na cabeça do Pedro Abílio do que na cabeça do Cuca. Eu acho que nessa ele vai escolher o Zarate. É isso então, Pedro. Daqui a pouco, Dimara, a gente volta para falar um pouco como é que foi esse dia do Atlético nesse sábado, né, de treinamentos na Cidade do Galo, já projetando o jogo de terça-feira contra o São Paulo. Giovana Pires e o Atlético. Tô de volta, Dimara. O elenco do Atlético treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo. Amanhã, dia de eleição, o grupo tá de folga e retorna na segunda-feira. A viagem para São Paulo, onde enfrenta a equipe tricolor no Morumbi, será na segunda. Expectativa para saber se a situação de 2 jogadores, né? Como é que eles vão se sair durante esse fim de semana. Sacha, que sentiu dores no adutor da coxa, e Keno, que teve um pisão no tornozelo contra o Juventude, ficam aí sob observação do Departamento Médico do Atlético para saber se eles vão poder ou não jogar contra o São Paulo na terça-feira. Em relação ao Pedrinho, meia do Atlético, que se lesionou em agosto, o Galo espera que ele esteja disponível para poder iniciar a transição física a partir dessa segunda-feira. Então a gente fica de olho nisso também, que pode ser um reforço para o Atlético nessa reta final, mas principalmente também para o início do ano que vem.